Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Governo, organização Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford, qual tenho a honra aí de ser o host e também sócio do escritório. Pessoal, como já diz o nome, a gente gosta de falar de governo e também gosta de falar de forma assertiva sobre política, sobre governo. E nada melhor então do que a gente estar com um especialista aqui em como tratar o assunto, como levar à mídia o assunto. Então, diante desses cuidados que a gente tem que estar, inclusive nós aqui, com a responsabilidade que a gente tem, transmitindo informações para você no nosso podcast, apesar do nosso micro formato de atendimento ao público, é importante a gente ter um cuidado. E para isso, então, quando a gente vai ampliando de forma mais ampla em canais de comunicação, o cuidado ele é redobrado. E por isso que nada melhor do que estar aqui com o Alexandre Gadrei, presidente aí da Rede Pampa, que hoje para nós é uma honra para o estado do Rio Grande do Sul, né? Vocês à frente, né, da rádio, jornal impresso, né, TV, né, trazendo tanta informação para nós. E conforme a gente vinha conversando aqui nos bastidores, em especial também através aí do canal, do programa de vocês, do Pampa Debates, muito assunto, né, sobre política. Então, obrigado, eu sei que o teu tempo é muito corrido, obrigado por nos dar o prestígio aí de estar aqui conosco. Muito obrigado, uma alegria, uma felicidade poder estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa trajetória, dessa nossa história, do nosso momento, da nossa perspectiva de futuro e poder conversar, poder discutir esses assuntos tão relevantes para nós é sempre maravilhoso. Alexandre, começando assim, a gente tem muita coisa para abordar sobre a Rede Pampa, mas queria saber um pouco de ti, assim, né? Quando que tu entrou, né, pro meio, ou acredito que tu nasceu já, né, no meio. Como é que foi para ti, desde a questão da infância até hoje, os dias de hoje, né, com essa responsabilidade que você tem? Como é que se formou, né, o Alexandre Gadrei, que a gente tem hoje, presidente da Rede Pampa? Bom, meu nome é Alexandre Gadrei, eu sou presidente da Rede Pampa desde 2017. Eu tenho 47 anos, sou porto-alegrense e sou da segunda geração dessa família que faz a gestão da Rede Pampa de Comunicação. Meu pai, Otávio Gadrei, é o fundador. A Rede Pampa ela tem 55 anos, agora em 2024 completamos 55 anos de atuação no Rio Grande do Sul. Nossa empresa nasceu de uma forma realmente muito singela, muito humilde. Meu pai, há 55 anos, já trabalhava em comunicação há algum tempo. Na verdade, ele trabalhava desde os 12 anos de idade como locutor mirim em emissoras de rádio aqui da nossa capital gaúcha. E nós vimos ele, ao longo desse início dessa carreira, reforçar o seu amor pela comunicação, especialmente naquela época pelo rádio. E logo após conseguir as mínimas condições, ainda muito jovem, ele adquiriu sua primeira emissora, exatamente há 55 anos atrás, que é a Rádio Caiçara. A partir daí nossa empresa cresceu bastante, conseguiu conquistar audiências nunca antes atingidas pela Rádio Caiçara, mostrando que o Otávio Gadrei tinha realmente o dom de conhecer as vontades e os interesses da população e fez com uma programação competitiva, permitiu que o sucesso comercial da emissora viabilizasse a aquisição de novas emissoras, e hoje são 17 emissoras de rádio, são 4 emissoras de TV, todas TV Pampa, mas em diversas regiões do nosso estado, e mais de 106 retransmissoras, além do Jornal Sul, que desde 2001 abrilhanta aí toda a nossa sociedade gaúcha e até mundial pela internet, com muito conteúdo diariamente. São 100 páginas diárias, é um conteúdo sensacional que até hoje nas plataformas digitais impacta milhões de pessoas todos os meses. Isso nos deixa muito orgulhosos. E o Alexandre Gadrei assumia desde 2017 a presidência do grupo, justamente neste momento em que a digitalização, os novos hábitos e as novas formas de consumo de mídia passam a ser algo muito determinante. Então, essa foi a minha missão ao assumir a presidência, ao lado da gestão dos meus irmãos, Rafael, Cristina e Fernanda, que atuam e apoiam o nosso trabalho no dia a dia, cada um cuidando de uma área, e também com muitos diretores profissionais, também nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, uma equipe altamente qualificada que faz com que a Rede Pampa de Comunicação hoje seja um dos maiores grupos de comunicação do nosso até da região sul do país. Se considerarmos no meio rádio, por exemplo, nós temos
aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos 52% da audiência, ou seja, a maior audiência em rádio na região metropolitana é dos veículos da Rede Pampa de Comunicação. Isso nos dá muito orgulho, nos dá muita responsabilidade e até muito disso que nós vamos falar hoje aqui. Isso, antes da gente entrar no papel da mídia, né, na política, que hoje a gente sabe que é sim uma formadora de opiniões, uma curiosidade, acredito que não é só minha, e de muita gente que conhece o tamanho, o porte da Rede Pampa, a autoridade que tem no Estado, a questão, não sei se estratégica ou não, mas é uma transmissora que tem exclusividade no Estado do Rio Grande do Sul. E por que disso? Né? Porque foi estrategicamente, acredito, né? Vou focar aqui no Estado. Claro que a gente sabe pelos resultados, que você comentou que 55% da audiência do rádio, diante de empresas aí bilionárias, que a gente tem autoridade nacional e até internacional, que são presentes no Brasil e presente aqui também no estado do Rio Grande do Sul. Então, essa presença de vocês, 55%, demonstra muito que de fato funciona. Mas o porquê isso, de estar aqui no estado do Rio Grande do Sul, juntamente com os gaúchos, ou exclusivamente junto com os gaúchos, apesar de que, claro, com a internet a gente sabe que não existe fronteiras, né? Mas, a princípio, né, ela é focada aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria entender um pouco do porquê isso. Claro, para nós temos a nossa vocação, nós entendemos e fortalecemos isso ao longo da nossa jornada, é justamente falar para os gaúchos. Nós somos gaúchos, nós temos um compromisso, vivemos aqui, queremos o fortalecimento do nosso estado e por isso nós temos um compromisso que talvez seja um pouco maior do que o de alguns de nossos concorrentes, esse compromisso com aquilo que é realmente relevante e importante para o Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que a gente não fale de entretenimento, ou às vezes não traga notícias ruins, mas sem dúvida nós sempre fazemos isso com muita responsabilidade. E nós buscamos ser relevantes para os gaúchos onde eles estiverem. Nós temos as limitações que o rádio e a TV fisicamente impõe dos alcances e coberturas dos veículos de comunicação ditos tradicionais, mas todos os nossos veículos de comunicação atuam também fortemente no digital e, como bem disseste, não existem barreiras. Mas nós sabemos que não adianta nós querermos competir fazendo o mesmo tipo de trabalho, seja jornalístico ou seja de entretenimento, de uma forma empastelada para que sejamos relevantes no Brasil todo ou relevantes em uma área maior do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que nós precisamos focar naquilo que nós podemos nos diferenciar, ainda mais nesse momento que se vive na comunicação. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à informação de qualquer lugar do mundo. Então, nós sabemos que a informação que os gaúchos julgam relevante é aquilo que nós buscamos. Por isso, nós temos uma emissora como a Rádio Grenal, uma rádio que fala 24 horas por dia ao vivo, exclusivamente da dupla Grêmio Internacional, ou que nós temos a TV, que é a TV Pampa, ou que nós temos o jornal O Sul, ou mesmo a Rádio Liberdade, que trata exclusivamente de música tradicionalista e cultura gauchesca. E agora, inclusive, aqui ao seu fundo ali, uma casa, né, dentro do nosso Parque Harmonia, ali, que é o nosso parque tradicional de culturas gaúchas. Né? No Parque Harmonia... Ele é fixo a casa, né? A primeira construção permanente do Parque Harmonia para cultivar a tradição gaúcha é da Rede Pampa de Comunicação, que nasceu originalmente para atender a demanda de Semana Farroupilha e fazer um belo trabalho cultural e jornalístico, mas a gente percebeu, vem cá, mas por que a gente não faz isso o ano todo? Agora que o parque tem uma gestão privada com uma solidez maior e solidez grande na consistência da proposta do parque. Então nós temos todo o suporte, e a GAN3 está de parabéns por poder proporcionar isso, para que não só nós, mas também muitas outras empresas possam se instalar lá e de forma permanente cultivar as tradições gaúchas e também dar um nobre uso para esse ambiente que é praticamente o centro de Porto Alegre, né? Um parque maravilhoso no centro de Porto Alegre e ficamos orgulhosos de sermos o primeiro grupo de comunicação a fazer um bom uso permanente desse espaço. E aqui até faço um parênteses, Alexandre, que nós trabalhamos muito com PVPs e concessões, e aí tu falou da GAN13 com muita propriedade. Antigamente era um custo, né, a ser explorado, custeado pelo município. E aonde a gente sabe, quem mora aqui
que infelizmente se utilizava somente praticamente um mês, 2 meses ao ano, e o restante era uma área de risco, vandalismo, enfim. Até insegura, perigosa. Para toda a região, né? Apesar de que ter muitos tribunais ali, né, no seu entorno. E hoje, com uma concessão, né, então, ou seja, transmitindo o custo e a exploração para uma entidade privada, ele acaba tendo um outro patamar e trazendo investidores, né, e clientes, como agora acabou de citar aqui um exemplo, né, do motivo também, né, que contribuiu, colaborou para que a Rede Pampa esteja presente, né, de forma fixa. E que assim possam ter muitos outros, porque afinal o nosso parque, fazendo uma parte, ele tem uma função de eventos, que aqui eu também digo com propriedade, porque apesar de morar próximo, eu também aqui o escritório está de frente, tem eventos com muita frequência, coisa que não tinha, né, nunca teve. Então o parque, que é um parque de 2 meses, a gente já vê que a exploração agora é muito maior da sua utilização. Então, e vai crescer muito mais. Que é recém o início, né? Lembrando que a concessão, eu não vou falar uma data, não vou falar que foi início de 2024, final de 2023, porque talvez eu erre, mas é muito recente, né, a concessão, e ela tu já vê hoje resultados bem, bem interessantes. Então, me permite só para fazer um complemento, né? E esse compromisso que a Rede Pampa de Comunicação tem com o Rio Grande do Sul, ele nasce não só da nossa origem, né? Somos gaúchos, e no final das contas nós somos o único grupo de comunicação com abrangência estadual que ele é 100% gaúcho, porque todos os outros ou são totalmente de fora do Rio Grande do Sul, ou tem muito capital, como até o nosso principal concorrente, que também atua fortemente no mercado, mas ele tem muito capital de fora e muitos outros objetivos para serem cumpridos, além daquele de unicamente informar aquilo que é importante para o Rio Grande do Sul. E isso nos dá muito orgulho. Nós não temos uma igreja para sustentar e esse é um negócio paralelo, ou nós não temos o carnê do baú, que é outra fonte de receita. Nosso negócio é comunicação. Então, nós sabemos que se nós não fizermos um trabalho de comunicação competente, se nós não tivermos audiência, se nós não tivermos prestígio, se nós não tivermos repercussão nos nossos produtos de mídia, nós não traremos resultado para os nossos parceiros comerciais e nós estaremos fadados nessa situação fracasso. E graças a essa visão que nós entendemos como acertada, estamos completando 55 anos de atuação com muitas boas novidades no horizonte. Não, é visível, né? Falo aqui como gaúcho, né? Como audiência também, porque a gente vê ano após ano a evolução que tem e a adaptação, né? Porque afinal a mídia hoje, diferente de todos os outros meios, ambientes de trabalho, talvez ninguém foi tão impactado, né, quanto os meios de comunicação. É verdade. A gente estava comentando aqui no nosso estúdio a tecnologia de antes, né, do quanto que se precisava de equipamentos, enfim, e hoje vai evoluindo. E outra coisa também é o apetite do consumidor, né, de se adaptar ao que precisa. A gente tem clientes, a nossa carteira de auditoria, enfim, fiscalização de obras, que são muitas incorporadoras, né, e eles comentam, poxa, às vezes a gente não sabe para quem a gente está construindo, né, porque a geração ela vem evoluindo. Os prédios hoje, desde tu adquirir um terreno, fazer uma permuta, até ele ficar pronto, a gente está falando de 10 anos. Então, para quem que eu estou construindo, né, esse imóvel? De que tamanho? Como é que eu faço? E já o meio de comunicação é tão próximo que ele tem que se adaptar instantaneamente. Eu ia falar segundo a segundo, mas utilizou o termo correto. E aí vem as responsabilidades. Vem a concorrência, que eu diria que eu não sei se eu chamaria de concorrência, porque hoje todo mundo pode abrir um celular, transmitir uma informação ao vivo, né, devido às redes sociais e tal. Como que faz, né, para conseguir administrar isso tudo? E aí agora eu estou entrando já aqui no nosso papo de governo, sobre a gente conseguir conduzir, né, as opiniões, formar as opiniões, ou não é um objetivo, porque quando a gente fala de alguém simplesmente abrir um celular e sem um conhecimento técnico por trás, de transmissão, talvez entre essa questão de formar opiniões, porque até de uma forma indiscriminada. Pelo lado da TV, a gente está falando de um tipo de governança e responsabilidade, né, que não existe a cobrança neste mercado mais clandestino, digamos assim. Como que funciona para vocês essa responsabilidade de saber que um meio de comunicação, e aqui você citou vários que vocês têm,
em ser um formador de opiniões, né? Ou como que vocês buscam se portar nesse meio, né, político? A gente vai entrar, inclusive, na questão do programa do Pampa Debates, que ele traz muito pessoas do governo, de prefeituras, municípios, né, líderes. Como que vocês veem, né, eleição após eleição, a participação da Rede Pampa nisso tudo, assim, nessa que onde a gente vê que os políticos eles também utilizam muito as mídias sociais. Então, automaticamente, né, quem tem uma rede, né, de comunicação por trás também tem diversas responsabilidades. Como é que vocês vêm lidando com isso, eleição, pós-eleição? Bom, nós entendemos que existe uma grande diferença para iniciar assim, o nosso debate, que os veículos de comunicação de massa, como rádio, TV e jornal, eles são concessões federais e têm responsabilidades maiores e diferentes de, por exemplo, quem simplesmente tem um canal na internet. E isso muda tudo para começo de conversa. Mas nós sabemos, independente das restrições que são efetivamente impostas por questões conceituais, nós sabemos da nossa responsabilidade de levar informação correta, de levar conteúdo, e sabemos que até por isso se busca tanto pelo tempo de rádio e TV, nas coligações proporcionadas, porque se sabe da força e da importância do rádio e da TV, especialmente nas campanhas eleitorais e nas disputas pelos postos de comando do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios. Mas no final das contas, é importante ressaltar que nós não somos contra o grande número de blogueiros ou de personalidades que usam a tecnologia para fazer comunicação também. Isso para nós é natural do processo e até digo que isso não só é importante para dar voz a muitas pessoas, o que é legítimo e maravilhoso, e também até para valorizar as empresas de comunicação que têm responsabilidade no seu desempenho das atividades. Porque justamente pelo fato de hoje ser tão fácil alguém ter um veículo de comunicação digital puramente, isso permite também que seja fácil de perceber quem tem compromisso ou quem não tem compromisso em apurar a fidelidade de alguma informação, de fazer a checagem de fatos antes de levar alguma informação, ou da forma que aquele conteúdo é levado, talvez de forma sensacionalista ou direcionada. Então, o que acabou acontecendo é que o ambiente digital ele acaba sendo de menor credibilidade quando o assunto é especialmente a credibilidade da informação. E isso fortalece os grupos de comunicação que atuam de forma correta e séria, que não só atuam no rádio e na TV, mas também no digital de forma forte. Então, para nós a responsabilidade é enorme, nós nos sentimos muito compromissados em bem informar a população, o cidadão que está prestigiando com a sua audiência os nossos veículos, seja no rádio ou na TV ou no jornal, ou mesmo nas plataformas digitais, nos sites, nos portais ou mesmo nas redes. E também é importante só ressaltar que o fato de redes sociais terem uma condução daquele conteúdo, elas nasceram como simplesmente tu acompanhando aquilo que os teus amigos, as pessoas que tu seguia, a tua bolha. Hoje, isso está não só, como é que eu posso dizer, ainda mais aumentado, porque tu tem a tua bolha, que é a tua rede de relacionamentos, e naturalmente tu vai ser influenciada por aqueles pensamentos que são provavelmente similares aos seus. E agora os algoritmos, agora eu digo há muitos anos, né, mas cada vez mais os algoritmos ajustam a condução das pautas para aquilo que tu curte, para aquilo que tu gosta, que provavelmente vai fazer com que se realimente aqueles pensamentos que também são legítimos, mas o que acaba acontecendo é que os extremos acabam sendo gerados. Justamente porque se eu tem uma linha de pensamento política até mesmo, aquilo vai sendo fortalecido de forma que o algoritmo das redes sociais premia aqueles conteúdos mais polêmicos naquela linha e faz com que muitas vezes a gente veja os desastres aí que tem acontecido e a desinformação, que é algo lamentável e é realmente uma pena, e por isso muitas vezes o papel do rádio, da TV e dos grupos de comunicação, que podem até não estar no ar, no rádio, na TV, mas que têm compromisso na sua checagem de conteúdos,
acabe sendo valorizado. Então, até tinha uma pergunta para te fazer, mas eu acho que tu acabou respondendo, que é a questão do jornalismo tradicional ser ameaçado ou não pelas redes sociais, né? Mas acho que tu acabou já me convencendo que essa questão da insegurança, né? Falta de checagem, enfim, e você tocou num ponto, né? Que essa reciclagem da bolha, ela de fato é muito preocupante, porque os algoritmos estão forçando cada vez mais que a gente não saia da bolha. Então os nossos conhecimentos, eles vão acontecendo o dito cujo, aquele termo do extremismo, né? Porque a gente ou eu sou de direita ou sou de esquerda, então como eu sou retroalimentado pela minha bolha de direita ou de esquerda, isso vai fazendo com que vai potencializando aquela informação e vai me tornando mais extremo, ou mais direita ou mais esquerda, e faz com que as partes não se comuniquem, né? Então, por isso, acredito que essa seria uma das respostas, né? Que faz com que não existe uma ameaça. Pelo contrário, né? Talvez isso até pode fortalecer o jornalismo tradicional. Sim, e eu acho que verdadeiramente fortaleceu. No início ainda se tinha Talvez muita preocupou dúvida, alguma coisa. preocupou, mas o tempo foi passando e o que foi se vendo foi exatamente isso. Primeiro que todos os veículos de comunicação ditos tradicionais, eles, se bem utilizando as redes sociais e o conteúdo digital, eles conseguem levar seu conteúdo muito mais longe. O próprio Jornal O Sul, ele ampliou de forma enorme desde 2015, quando a sua edição passou a ser gratuita e totalmente digital, porque justamente não existiam mais barreiras físicas, não existia mais limitação, é um jornal oferecido de forma gratuita e diariamente com mais de 100 páginas. Então é um conteúdo com curadoria, um conteúdo que se propõe a ser neutro e efetivamente entendemos que mostra informações de direita, de esquerda, de centro, do Brasil, do Rio Grande, do mundo, com opinião, De Grêmio, de Inter. de Grêmio, de Inter. Então, assim a gente consegue levar além a nossa informação, que até então, antes era limitada nas emissoras de TV e rádio ao seu alcance físico, ou seja, tem um limite, por mais que possa ser grande, mas tem um limite. E no caso de um jornal impresso, por exemplo, era limitado a sua capacidade de distribuição. Imagina quanto custa levar diariamente de Porto Alegre a Uruguaiana um exemplar impresso, ou montar um centro de impressão e de distribuição no meio do caminho. É realmente algo que hoje é impensável. Ainda mais pensando que ao meio-dia, ou talvez até mesmo às 8 da manhã, quando a pessoa já está lendo aquele exemplar, aquilo provavelmente já está alterado. Então, acho que a ameaça não é simplesmente mais um meio das pessoas poderem transitar a informação e valorizar aqueles que trabalham de forma séria e responsável. E em relação a um programa, não sei, né, se é o de maior ou não audiência, mas que tem uma grande visibilidade aqui no nosso estado, né, que é o Pampa Debates, ele tem um viés de trazer pessoas que levam ao debate, né, como já diria, como já diz o nome, fala por si só. Como que é para vocês, durante, acredito que todo período, né, não só em ano eleitoral, dar essa voz e o porquê disso, que levar tantos políticos, pelo que eu percebo, de diversos partidos, inclusive, né, não só de esquerda, nem só de direita, e servidores, né? Qual que é o grande objetivo, assim? Não pode falar debate na resposta, né? Mas qual que é o grande objetivo em instigar isso? Porque para nós, e aí te digo como ouvinte, enfim, tem um nível de interesse, até de preocupação para as pessoas que estão convidadas ali, como é que elas vão se portar, né, na mesa, mas é algo que contribui muito, né, para a informação. Assim. Qual foi a origem, né, deste programa? E eu vejo que ele tem cada vez mais, né, tem crescido cada vez mais. Uma parte aqui, inclusive, sou ouvinte, até presencial, porque o Pampa Debates, provavelmente vocês já sabem, mas para quem não sabe, acaba migrando, não só sendo transmitido dentro da emissora, né, acaba indo para eventos e se moldando, utilizando as pessoas que estão presentes para que faça. Como que é essa estratégia, né? Como é que se originou e quais são as expectativas que a gente pode ter ali perante o programa? Muito obrigado. A TV Pampa, acho que talvez voltando até um passo,
a Rede Pampa de Comunicação ela tem esse orgulho de ser independente, né? Nós temos total autonomia em rádio, TV, jornal e nos nossos canais das mais de 100 redes sociais que nós oferecemos ao consumidor final. E a gente tem essa grande vantagem de ser autônomo, de ter realmente assim o controle dos nossos produtos, dos nossos veículos. E na TV Pampa nós temos talvez a maior programação local. Nós começamos ali pelas 5h30 da tarde até 9h30 da noite nesse primeiro bloco noticioso e ainda uma reprise do Atualidades Pampa lá pela meia-noite. E nós temos a vantagem com esse tempo todo de poder separar as formas de discutir aquilo que é relevante para o nosso Estado. O Pampa Debates se propõe a ser um programa onde recebemos convidados externos e fazemos os debates do dia a dia, daqueles assuntos mais pertinentes, daqueles assuntos mais polêmicos, com um corpo de participantes que ele é variável. Então nós recebemos grandes lideranças, grandes políticos, grandes autoridades e até mesmo às vezes profissionais que são de destaque e que têm alguma informação relevante para trazer. E aqui eu só faço um parênteses, Alexandre, que a gente foge com esse programa, não que seja um entusiasta, né, do programa, mas assim, a gente foge da rede social, porque como vocês acabam trazendo as lideranças para falar dos assuntos do dia, e isso é muito dinâmico, né, então assim, no dia, sei lá, às vezes tem um problema em algum órgão público, de alguma determinada situação, ou uma lavagem de dinheiro, e aí assuntos inclusive nacionais, né, apesar do programa ser local, e aí começa a se discutir com pessoas que têm autoridade, né? Verdade. Então, não sei se esse talvez pode ser um dos objetivos, e faz com que a gente comece a ter uma leitura que não é da emissora, né? Porque você acaba dando voz, né? Diversos pontos de vista. E esse primeiro bloco do Pampa Debates, o Pampa Debates, se propõe a isso. Discutir os temas do momento, que são realmente muito efêmeros, né? Um assunto pode ter surgido minutos atrás do início da entrada do programa no ar, e muitas vezes assim acontece. E lá mesmo já temos daí um ex-governador, um senador, já temos um grande empresário debatendo e trazendo o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Imediatamente após o Pampa Debates, temos o Jornal da Pampa, que é um jornalismo convencional, Rally News, aquele de trazermos reportagens e matérias. E logo depois nós temos o Atualidades Pampa, que também é um grande programa da Rede Pampa e que tem aí um perfil um pouco diferente. Os assuntos do dia são debatidos, mas por um corpo permanente de debatedores, que também são grandes personalidades, mas eles são fixos. Então a gente tem das 5h40 da tarde até as 9h30 da noite, e depois com a reprise, muito debate daquilo que é importante para o Rio Grande do Sul. E aí também tu bem falaste, né? Às vezes o assunto, a pauta ela é nacional, né? Uma decisão do Supremo, ou daqui a pouco algum fato relevante até internacional, alguma crise, uma crise no Oriente Médio. Isso é debatido para os gaúchos com o ponto de vista dos gaúchos. Isso vai afetar a nossa exportação de carne, isso vai fazer algum prejuízo à nossa economia da soja. Então, esses são os pontos de vista que para nós são relevantes, que a gente pode ter uma situação geral em qualquer noticioso nacional, mas ali esses expertos de cada uma das áreas vão nos ajudar a entender e compreender sobre o olhar dos gaúchos. Então, por isso a gente tem tido cada vez mais sucesso e por isso também, às vezes, a gente busca sempre audiência e credibilidade. O ideal seria ter os dois no nível máximo, mas muitas vezes, pelos temas serem também muito, digamos assim, elaborados, porque a audiência ela pode ser feita de uma forma muito mais simples, muito mais, como é que eu posso dizer, mais singela. Se nós fizermos uma novela, a gente vai ter uma audiência provavelmente maior do que um programa de debate de assuntos políticos, mas a gente busca essa mescla de audiência com credibilidade. Então não adianta nós querermos só um ou só outro, tem que ter um balanço e saber o que se busca. Então, com esses 3 grandes momentos da nossa programação da TV Pampa, a gente entende que cumpre bem esse papel de informar muito bem os gaúchos, não só no ar, mas também nos recortes, nas redes sociais, no próprio YouTube ou em todas as redes que todos os nossos programas estão. E como que funciona? Só voltando, eu falei que eu vivo numa bolha porque jamais imaginaria que uma novela poderia trazer mais audiência, né? Que um programa dinâmico sobre assuntos atuais. Mas este é um detalhe também importante, se me permite só elaborar um pouquinho mais. A audiência, ela muitas vezes, para atender uma massa, nós precisamos de assuntos simples, muitas vezes até mesmo muito desagradáveis. Se nós
fizermos um noticioso que simplesmente traga catástrofes e mostre os acidentes e mostre cenas horríveis na TV, nós temos certeza de que isso pode gerar mais audiência, como até os concorrentes fazem. Mas a nossa busca não é pura e unicamente... Foi candidato a São Paulo, enfim. Tem de tudo. Então nós sabemos que esse tipo de postura pode ser mais interessante do ponto de vista de audiência pura e simples, mas nós não buscamos só audiência pura e simples. É audiência, prestígio, compromisso com as coisas que são importantes para o nosso Estado, e nessa mescla acho que temos acertado a mão. Não, com certeza. E referente às eleições, né? Como é que funciona? Não sei se chega, né, na tua alçada, a decisão quando a gente está falando ali de eleições, inclusive agora estaduais, né? A gente sabe que o nosso estado ele é muito polarizado, né? Então talvez isso é uma outra dificuldade que vocês tenham, né, de levar informação, porque aqui é Grêmio Inter, né? Enfim, a gente sabe que a esquerda é a direita, se tu gosta de mim, né? Tu tem que ser do partido tal ou do torcer pro time tal. Então a gente tem isso muito à flor da pele. E acredito que também a audiência deve acompanhar isso, teremos convidados que são levados. Mas nesses períodos pré-eleitorais, assim, como que se divide, né? O pessoal que vocês acabam convidando, vou mandar 2 convites para um lado, 2 para o outro. Não, é quem que pede mais para vir, talvez, esse aqui tá me incomodando para vir, vou trazer para cá. Como é que funciona para fazer essa mescla diante de uma audiência que é tão rigorosa em julgamentos, né? Nós somos preconceituosos, às vezes até por natureza, e polarizados, então nossa audiência é difícil, né? Tanto que se fala a nível nacional, as nossas torcidas de futebol são muito chatas, né? Nós somos exigentes e etc. E a audiência é a mesma, né? Do público. Como que faz para atender, né, todas as expectativas num estado que é difícil de se lidar devido às polarizações, né? Quem consome num lugar, mas isso aqui é do partido tal, então eu vou consumir no posto X, já que o dono do posto aqui, ele torce por time tal ou ele é do partido tal. Como é que faz nesses anos pré-eleitorais, porque agora nós estamos num ano praticamente neutro, quando já estava começando a se aquecer e se falar mais sobre política, os convidados vão indo e as pessoas vão assistindo, vão discutindo, mas chegando mais próximo já começa a falar, não, peraí, 2 dias vem fulano e não veio ciclano. Como é que faz, né, para conduzir, né, essa imparcialidade que tanto se busca, e acredito, né, que deve estar aí dentro dos valores aí da instituição? Bom, nós temos como rádio, TV e jornal um pouco menos, mas assim, rádio e TV especialmente tem uma restrição muito grande no período eleitoral. Na verdade, é um período que absolutamente está completamente regrado do ponto de vista de tamanho de visibilidade, tanto que, com rigorosas multas, se algum dos pré-requisitos impostos pela legislação não for aceito, de fazer com que a TV e o rádio eles acabam falando quase nada de forma espontânea de política e do cenário eleitoral. Tudo a partir de certo momento é absolutamente medido nos mínimos detalhes, sob o risco até de a concessão da emissora de TV ou de rádio ser cassada. Então nós cuidamos muito isso a partir de um certo momento, tanto que chega até a ser um pouco triste, porque a pauta da eleição, que é o assunto mais importante, ele acaba sendo muito mais restrito, porque não se pode falar absolutamente nenhum ponto sobre nenhum candidato sem dar uma total isonomia a todos os participantes. Então, se nós dermos uma notícia de um candidato, nós precisamos dar, no mínimo, uma notícia de cada candidato. E isso é muito controlado e muito perigoso até para as emissoras de rádio. A pena é que, muitas vezes, como nós sabemos como funcionam as candidaturas no Brasil, isso acaba inviabilizando falar da notícia importante. Por quê? Porque muitas vezes tem muitos conteúdos inexpressivos que precisariam ser trazidos. Mas acho que faz parte do processo democrático e nós tentamos sempre que possível oferecer momentos muito bem controlados, mas especialmente através dos debates, através de entrevistas, onde o tempo pode ser muito bem medido. Então, se nós vamos fazer candidatos ao governo do Estado, é mais fácil porque é um número mais limitado. Então, sem dúvida, nós vamos entrevistar todos os candidatos com o mesmo tempo, no mesmo horário, na mesma posição da grade.
vamos tentar dar as mesmas oportunidades, só que isso, por exemplo, na parte, quando vamos falar de uma eleição para vereador, isso fica inviável. Então nós não podemos dar destaque a todos os, de caso Porto Alegre, talvez milhares aí de candidatos que nós temos para concorrer a essas vagas. Então perde o consumidor no final das contas, o nosso eleitor que não tem acesso às informações importantes que poderiam ser destacadas, mas se dá certeza de que ninguém teve algum privilégio em cima de um veículo de comunicação. Mas o que acontece antes do período de restrições da legislação eleitoral, aí sim isso é de forma permanente cuidado, nós sempre tentamos dar um equilíbrio. Não é, obviamente, cuidado do segundo, no milésimo de segundo, como no período da legislação eleitoral ele exige, mas nos períodos anteriores nós sempre damos os mesmos espaços para todos os tipos de pensamento. Nós não dispensamos nenhuma corrente de pensamento, o espaço está sempre aberto e nós procuramos também naturalmente dar este foco para mesmo o mais humilde dos partidos ou das coligações que não tem uma condição de se vender tão bem, porque a gente entende que isso é importante. Só que muitas vezes, o que acontece é que muitas vezes uns se mobilizam mais que outros. Então é difícil às vezes fazer essa balança, mas a busca é sempre pelo equilíbrio. Tem uma questão que foi abordada muito no governo Bolsonaro, inclusive, que eram as fake news. Ele adorava utilizar, né, essa terminologia e muitas vezes a gente está vendo que a fake news pode ser uma informação às vezes precipitada, que às vezes até se conflita com uma certa liberdade de expressão, porque tu também... Enfim, como que faz para ter esse cuidado? Porque hoje a gente é um telefone sem fio, né? Eu recebo uma informação aqui, estou conversando contigo, eu repasso essa informação, gravo um vídeo sobre essa informação, afinal o celular e a rede social me permite, daí eu confundo isso, eu sou quase um receptador de fake news, né? Pensando em, mas eu posso falar... Chancela aquela fake news com a sua imagem. Exatamente. Como que funciona isso para vocês? E em especial, né, hoje tem agora, se fala-se muito da gravidez ali, ou não, no Neymar, uma amiga que ele teve, ou nem sei se ele teve, disse que pode ser o sósia, enfim. Então, isso são coisas que são leves, da vida de alguém lá, um jogador muito famoso, que daí não vai ser prejudicado por uma fake news. Né? Mas, trazendo agora para a questão política, pode ter questões muito graves que pode acontecer se uma fake news surgir sobre alguém que está fazendo um bom trabalho, enfim, seja de esquerda, seja de direita, pode ter sua imagem manchada e talvez mesmo que depois que saiba que aquilo não é uma fake news, o prejuízo já foi feito. Né? Como e aí eu falo, né? Quando eu falo a TV Pampa, a rede, eu estou falando de todos os canais, né, de comunicação. Como que funciona, digamos, o compliance, né, dessas informações que são milhares? E aí eu fico imaginando como editorial, recebendo uma informação e pensando, nossa, isso aqui vai ser, vai decolar, vamos ter uma audiência muito grande com essa informação. E tem que ser tudo muito imediato, né? Hoje a comunicação está muito rápida. Mas ao mesmo tempo não, eu tenho que revisar isso aqui, porque como que funciona essa abordagem, né, da necessidade de transformar a informação de forma instantânea, ou ao mesmo tempo de saber, não, eu tenho que ter um cuidado, porque isso pode ser uma fake news, né? Como é que se trabalha hoje no ambiente, né, da Rede Pampa com isso, com essa ansiedade, ao mesmo tempo com cuidado, para que não gere impactos aí negativos para a sociedade? Verdade. Isso é uma questão muito rigorosa, né, na Rede Pampa, e eu imagino que nos veículos de comunicação que têm uma tradição, isso é algo assim absolutamente essencial. Não existe uma informação que seja nos oferecida ou que brote, que não seja conferida, que não seja checada. Claro que nós temos também informações de diversos níveis, né? Por exemplo, informações nacionais, existem redes de distribuição de conteúdo, que obviamente a gente se associa àquelas que têm mais credibilidade, que também fazem a sua checagem para poder distribuir essa informação. E a gente também sabe que existem algumas instituições que criam fatos ou que ajustam a forma de contar o fato para
dar uma desbalançada nesse ponto de vista que está se querendo propor. Mas na Rede Pampa de Comunicação nós somos muito rigorosos nesse cuidado, e isso efetivamente nos dá uma angústia muitas vezes, que é às vezes uma informação quente, valiosa, e nós ficamos ansiosos para poder divulgar aquilo, mas é necessário, no mínimo, a conferência essencial daquela informação, e por isso muitas vezes até que as notícias, elas graças a Deus, até pela facilidade que o digital nos proporciona, ela vai sendo dada em drágeas, da forma que ela é possível. Então, olha, suposto fato tal é a primeira forma que aquela informação chega. Daqui a 5 minutos deu tempo de conferir, não confirmado que o fato tal aconteceu. E à medida que os assuntos vão sendo confirmados, a notícia vai sendo reforçada até o ponto em que ela esteja de forma bastante completa. Isso também acontece muito no futebol, na Rádio Grenal, por exemplo. Daí não são temas políticos, mas são temas que nós temos informações de toda ordem, e aí informações privilegiadas de quem está se movimentando, o que vai acontecer, o que vai fazer, e até questões de como é que vai ser a composição do time no Grenal. Isso tudo tem muitas informações que são, às vezes, a gente tem uma ansiedade para poder levar aquilo, por talvez até ter uma fonte bastante fidedigna, mas sem ter uma certeza disso. Ela não pode ser dada como uma notícia, e sim como uma possibilidade, talvez, ou como um informe que possa efetivamente acontecer. Então o nosso cuidado é muito grande, especialmente porque nós sabemos da responsabilidade. Um blogueiro ou muitas vezes um influencer, ele às vezes não tem esse compromisso, até porque a legislação na internet ela é hoje muito difusa, ela está numa área cinza em que muitas vezes algumas coisas podem passar. Mas no nosso caso de concessões federais, de CNPJs com endereço muito bem conhecido, sócios conhecidos, o risco é enorme. Então nós não podemos nos dar esse luxo. Muitos apostam no sensacionalismo e eventualmente alguma punição para ser discutida no âmbito da justiça, mas nós não podemos nos dar esse luxo. Então, às vezes a gente perde em audiência por não optar pelo sensacionalismo ou por dar uma informação sem uma checagem completa, mas a gente tem a certeza de que quem usa e quem recebe as nossas informações, os nossos conteúdos, tem segurança naquilo que está recebendo em casa. Alexandre, a gente está caminhando para o final, apesar de que a gente teria assuntos aqui tem mais episódio 2, hein? Os mais diversos, não, com certeza. Então, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para aquela pessoa que busca a informação, busca o conhecimento, e de uma forma, a gente citou até o termo, né, ansioso, enfim, como que ela deve fazer, né? E eu digo não para os teus ouvintes, né? Para os teus ouvintes a gente já sabe a segurança, né, que tu acaba transmitindo, a preocupação e a responsabilidade que a transmissora tem, mas para aquela pessoa que utiliza muito rede social, enfim, né, que tipo de cuidados ela deve ter aí ao acessar, né, um tipo de conteúdo, talvez coisas que vocês já façam na casa, mas questões mínimas para que de fato possa ter aquela informação de forma correta e, sei lá, um mínimo de averiguação possível. Eu acho que o recado existem ótimas fontes de conteúdo mundo afora, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O importante é a pessoa, mesmo que queira acompanhar das mais diversas origens, e reflita muito se aquilo que ela está recebendo realmente são informações que justificam e que são informações relevantes para o seu dia a dia. Porque é muito fácil nós passarmos um dia todo zapeando ali, passeando, rolando a nossa tela do celular e se sentindo satisfeitos de tantos conteúdos que nós vemos, mas muitas vezes aquilo que efetivamente contribui para uma vida melhor, para um crescimento pessoal, profissional, não é o que muitas vezes nós vemos. Então é importante que cada um dos cidadãos que estão nos prestigiando com a sua audiência até esse momento, lembrem que veículos de comunicação têm um cuidado muito especial com aquilo que fazem. Muitos têm algum tipo de viés. É importante que separar, né, a Rede Pampa de Comunicação se propõe a ser uma emissora neutra. E neutra não quer dizer não falar dos assuntos de direita e de esquerda e falar somente o que é ameno ou que está no centro. Não, nós trazemos informações que a esquerda julga relevante, trazemos informações que a direita julga relevante, trazemos informações do Inter, trazemos informações do Grêmio e, obviamente, o que precisa existir é um equilíbrio, um balanço. E isso que o cidadão precisa
ter a certeza de que está num veículo de comunicação que se propõe a ser isento, ou muitas vezes até existem veículos que são posicionados. Não, esse veículo tem tal bandeira, mas ele precisa ter a clareza de que está apenas vendo um lado da informação, ou mesmo a informação ajustada para o seu ponto de vista. Então, com essa clareza, o cidadão tem todas as condições de se manter muito bem informado e sabendo que até de forma gratuita esses conteúdos estão disponíveis, como é o caso do Jornal Sul, ou mesmo das emissoras de rádio e TV, como a TV Pampa e a Rádio Pampa e a própria Rádio Granal, que trazem muita informação. É importante saber que todo esse conteúdo da informação está à disposição permanentemente para manter todos bem informados. E se nós conseguirmos melhorar a vida das pessoas, mesmo que nem todas as notícias sejam boas, mas mantendo bem informados, seja para que o próximo voto seja um voto ainda mais consciente, ou até mesmo para melhorar a qualidade de vida, dando informações relevantes sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, ou mesmo no Brasil, e para que a pessoa possa planejar a sua vida, planejar os seus próximos passos de uma forma mais assertiva. Se conseguirmos dar algum passo em frente nesse sentido, nós teremos cumprido a nossa missão, e acho que isso que nos enche de orgulho e reforça a missão da Rede Pampa de bem informar e bem entreter os loucos. Alexandre, te agradecer, né, pela tua presença, pelo teu tempo. Diga-se de passagem que desde o primeiro contato que eu tive contigo, sem conhecer, né, tu sempre foi muito gentil, sempre muito atencioso, né, então, além aí do papel que a gente vê que você faz, presidindo, né, a Rede Pampa, como ser humano, eu queria deixar aqui também o recado dos ouvintes, que tu é uma grande pessoa, né, e te agradecer pelo formato que tu conduziu, né, a nossa amizade até aqui, dando atenção, mesmo sem saber onde é que eu era, onde é que eu vim, né, tu procurou me escutar, me ajudar dentro do possível, né, e isso é muito gratificante pra gente que vem aí buscando sempre o nosso espaço, né, e saber que tem pessoas como você também neste meio, que é um meio muito delicado, né, de tratativas, de personalidades, né, e saber que você é uma pessoa assim receptiva. Então, se você for comigo, você não conhece, acredito que com os outros, né, a tratativa seria o mesmo. Então, parabéns aí pelo formato que você conduz, seja a emissora, seja a sua vida pessoal também. E por fim, então, pessoal, ficamos aqui com o Alexandre Gadret, trazendo 55 anos de história da Rede Pampa e a sua responsabilidade com a sua audiência, em especial no programa de hoje, né, os bastidores aí sobre questões eleitorais, né, e tudo mais que envolve política e o nosso papo de governo. Alexandre, obrigado pela tua presença e quem sabe aí até uma parte 2, então, para o nosso papo de governo. Muito obrigado pelo carinho, uma honra e uma alegria estar com esse espaço tão privilegiado. Obrigado, pessoal, e até o próximo papo de governo. Tchau, tchau. Perfeito. Muito obrigado. Sensacional. Obrigado. Passa rápido demais, né? Passa, pois acho que a gente não chegou na metade da lista, hein? Não, nem... Eu pulei lá.